Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Nós estamos aqui para dar sequência do nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós daremos sequência hoje com o capítulo 2, do verso 17 em diante. No encontro passado, nós tivemos solicitando a você que fizesse algumas substituições de palavras no texto para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor daquilo que estávamos transmitindo. Hoje eu vou continuar requerendo, solicitando que você faça as mesmas alterações, né? Substituindo a palavra lei pela palavra, substituindo a palavra judeu por cristão, e não judeu ou gentio por não cristão, para que a gente possa entender melhor a profundidade do ensino que nós estamos fazendo nessa oportunidade. Muito bem. Então, começando lá pelo nosso capítulo 2, verso 17, nós lemos assim: Ora, você que leva o nome de cristão, apoia-se na Bíblia e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela palavra. Muito bem, esses dois versos, 17 e 18, está dizendo que o cristão, ele se apoia na palavra de Deus, porque ele conhece a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus traz ensino para ele. E ele se orgulha de Deus, porque a própria palavra de Deus nos fala quem é Deus, nos dá a direção, nos dá o entendimento de que Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos. Então, o cristão tem esse conhecimento, né? Ele, pela palavra, ele conhece qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. Então, ele sabe aquilo que Deus quer através da palavra, ele sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, aquilo que devemos ou não fazer. Então, a palavra, ela nos traz esse ensinamento. Então, é por isto que o cristão, ele aprova coisas excelentes, coisas superiores, coisas maiores. Então, tudo isso é porque a pessoa, ela é instruída na palavra. O cristão, assim como o judeu no passado, o judeu, ele era instruído na lei, né? O judeu era instruído na lei. Ele sabia tudo que estava na lei, né? Assim como eu e você, que conhecemos a palavra, nós somos instruídos na palavra. E conhecemos o Senhor da palavra. Então, isso nos torna sabedores do querer de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo aqui está falando nesses dois primeiros versos. Mas em seguida, ele dá mais um passo e diz assim, versos 19 e 20, diz assim: você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei, ou melhor, tem na lei expressão do conhecimento e da verdade. Muito bem, o cristão, né, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o judeu, aqui nós estamos substituindo para o cristão, ele é convencido
de que é alguém importante, de que ele é guia de cegos. O que é um cego? Né? O cego é aquele que não enxerga, aquele que não sabe o caminho. Então, o cristão, ele acha que ele é guia de cego, ou seja, aqueles que não sabem o caminho, então ele indica o caminho. Ele fala, olha, vai por aqui, não vai por ali, faça isso, não faça aquilo. Então, ele está convencido disso, de que ele é o guia de cego, pessoa que não sabe para onde vai, não sabe o caminho. Ele é luz para aqueles que estão em trevas. A pessoa está enxergando nada, não está vendo nada que está na frente dele, não consegue entender as coisas que estão acontecendo. Então, ele, como cristão, conhecedor das coisas, então ele fala, vai por isso, vai por aquilo, não pega esse caminho, vai por aquele outro caminho. Então, ele é instrutor de pessoas que estão nas trevas, instrutor de pessoas insensatas, de pessoas que não têm entendimento, de pessoas que estão desprovidas de estudo, de embasamento. Então, o cristão ele se acha capaz de instruir essas pessoas. Mais que isso, mestre de crianças, é muito infantil e tal, não conhece nada. Então, eu tenho a direção correta, eu tenho a direção certa, faça isso, não faça aquilo. Por que isso tudo? Novamente, porque tem a palavra, e na palavra o cristão tem conhecimento e sabe a verdade. Né? Então, a palavra é extremamente importante para o cristão, porque ela dá entendimento, ela dá conhecimento, ela dá instrução, ela traz direcionamentos da vontade de Deus, das bênçãos de Deus, falar quem é Deus. Então, o cristão ele toma conhecimento dessas coisas todas através da palavra. Né? Então, isso nos leva a entender que por causa disto, por causa deste conhecimento que o judeu tinha no passado, que o cristão tem nos dias de hoje, o judeu se achava alguém extremamente especial, apenas porque era judeu. E muitas vezes existem cristãos hoje que tomam a mesma postura. Acham-se pessoas especiais apenas porque dizem ser cristãos. Né? Por serem cristãos, acham que são pessoas especiais. Jesus fala de uma maneira contundente com pessoas que muitas vezes estão declarando ser algo que não são, ou estão declarando algo que pensam que são e não são. Olha só o que nos fala o próprio Jesus lá em Mateus 23:15. Jesus em Mateus 23:15 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Aí no verso 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, aqui nesse texto, Jesus ele dá uma palavra muito dura para pessoas, os judeus daquela época, que se achavam os senhores de tudo, pessoas especiais, pessoas que tinham uma posição privilegiada em tudo quanto é lugar. Por quê? Simplesmente porque eram judeus. E então Jesus fala: olha, vocês percorrem a terra para fazer um prosélito. O que significa trazer alguém para o judaísmo. E quando vocês conseguem, vocês fazem dessas pessoas
2 vezes filhos do inferno, pior do que vocês. Por quê? Porque enche de hipocrisia, de mentira, de maldade a vida daquela pessoa. E aqui no verso 23, então ele fala, olha, vocês têm falado coisas, né? Dá dízimo, dá isso, aquilo, o que deve ser feito. Jesus não está dizendo que não é para dar. Jesus está falando que tem feito coisas, mas que tem negligenciado coisas importantíssimas da vida cristã. Quais são elas que Jesus fala? Olha, a justiça. Vocês não têm tratado pessoas com justiça, misericórdia, vocês não têm tido misericórdia das pessoas. E ainda, vocês não têm sido pessoas fiéis ao seu povo, fiéis às pessoas e, sobretudo, fiéis a mim. Jesus, então, está trazendo uma palavra muito dura. E voltando lá para o nosso texto, o apóstolo Paulo vai nessa direção, quando ele, lá no verso 21 em diante do nosso texto lá de Romanos, ele faz a seguinte colocação. Então, vocês que ensinam outros, não ensinam a vocês mesmos? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da hipocrisia, né? Da falsidade, que muitas vezes, da falta de fé, da falta de prática real e verdadeira, muito mais do que palavras. Ele está falando aqui, né? O apóstolo Paulo está então falando, olha, o cristão ensina a outros, mas eles mesmos, muitas vezes, não estão praticando aquilo que eles estão ensinando, ou seja, nem eles aprenderam, né? E muitas vezes nós vemos isso acontecendo, pessoas que estão dizendo coisas, que estão tendo ensinamentos bonitos, ensinamentos verdadeiros, ensinamentos totalmente bíblicos, mas para ele aquilo não tem sentido, porque a vida dele não reflete aquilo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. E aqui ele fala, você que diz que não é para furtar, mas você furta. E o que é furto? Furto é retirar ou se apossar das coisas que pertencem a uma outra pessoa. Né? Muitas vezes tem pessoas que estão se apossando daquilo que não lhe pertence, né? Se apossando de coisas, de pessoas, né? Se apossando de posições que nunca lhes pertenceram, mas se apossam e se acham no direito de se apossar. Né? E muitas vezes isso acontece até mesmo dentro da igreja. Pessoas que furtam o sentimento de outras pessoas, pessoas que furtam o ministério de outras pessoas, pessoas que traem pessoas, dentro e fora da igreja. E aqui esse texto está sendo escrito para pessoas que se diziam cristãs. Né? O apóstolo Paulo falou sobre o incrédulo, mas agora está falando àqueles que se julgavam cristãos. Ele está falando do comportamento, da índole e da prática de vida daquele que se diz cristão, mas deixa a desejar. E aí ele fala, você que fala contra o adultério, você adultera? E aqui ele está falando de relacionamento físico entre pessoas que já são casadas, né? Pessoa que já é casada tem relacionamento físico com outra pessoa, né? Que não o seu próprio cônjuge. Aqui ele está falando, você que fala contra adultério, abomina adultério, mas você adultera, né?
E Jesus, ele amplia isso quando ele fala que o só ficar olhando para uma mulher ou para um homem com intenção impura já comete adultério. Então nós precisamos verificar esse ensino. E aqui fala o texto, você que fala contra ídolos, você rouba o templo. Naquela época era comum o cristão ou o judeu, ele em nome de uma pureza de fé, ele destruía os templos dos pagãos, né, ou seja, dos não cristãos, mas ele se apossava o quê? Do ouro que estava lá, né? Muitas vezes as pessoas estão se destruindo, falando contra outras coisas, mas querem se apossar dos bens e das coisas que pertencem àqueles que eles dizem não serem filhos de Deus. E aí ele está falando isso com muita firmeza. E aqui fala, você se orgulha da palavra, mas desonra a Deus pela desobediência à palavra. Se orgulha da Bíblia, fala da Bíblia. Nós cristãos comemoramos o dia da Bíblia, exaltamos a Bíblia, o que é muito importante. Mas muitas vezes a Bíblia, a nossa Bíblia, não sai da gaveta ou não sai da estante, a não ser que a gente tenha que ir para a igreja, porque o restante da semana ela fica lá jogada, né, lá num canto, e quando a gente vai para a igreja, para estar com outros irmãos, ela então é tirada lá, tira-se a poeira dela e leva. E hoje, às vezes, nem isso mais a gente está fazendo. Por quê? Porque agora nós temos um aplicativo no nosso celular que nós usamos e não precisamos nem transportar mais a Bíblia. Antigamente tinha, mas hoje podemos usar o nosso celular, não há mais necessidade de estar com a Bíblia na mão, né? Não que o estar com a Bíblia na mão represente alguma coisa, mas é melhor do que não estar com nada, né? Porque a Bíblia na mão me sugere que eu tenho que ler alguma coisa, mas se eu não estiver, eu não vou ler, eu não vou meditar, eu não vou crescer, né? Então, o que o apóstolo Paulo aqui está falando também é a questão de nós nos orgulharmos de Deus, de termos a Deus como nosso Senhor, né, de termos a palavra de Deus na nossa mão, mas desonramos a Deus porque desobedecemos a própria palavra que nós nos orgulhamos de ter, né? E mais, ele vai mais adiante quando ele fala que o nome de Deus é blasfemado entre os não cristãos por causa dos cristãos. Porque o cristão tem boas palavras, mas muitos um péssimo testemunho, né? Nós temos cristãos que têm na igreja um santo, né? Fala de coisas boas, fala a verdade, ele transmite coisas muito interessantes e muito bíblicas. Às vezes ele tem estudos profundos e verdadeiros. Contudo, a vida dele é um desastre. É um desastre na sua família, é um desastre no seu trabalho, ele não se submete às autoridades, chega atrasado, dá desculpa, pega atestado falso para poder faltar e por aí vai, né? Sonega imposto, faz de tudo, mas ele é um cristão, né? E aí, quando o não cristão fica sabendo, ele zomba. Sabe por quê? Porque nós falamos uma coisa, não estou dizendo todos, mas uma boa parte daqueles que se dizem cristãos falam uma coisa verdadeira, mas pratica aquilo que ele mesmo condena, né? Então, muitas vezes, o não cristão, ele blasfema contra Deus, porque ele vê na vida de parte daqueles que se dizem cristãos posturas piores do que muitas vezes vê naquele que não é cristão, né? Então, aqui o apóstolo Paulo está falando contra essas coisas. E lá no verso 25,
ele diz assim, verso 25 até o 27, diz assim: a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Eu vou já fazer aquelas substituições que eu falei para você. A circuncisão tem valor se você obedece à Bíblia, mas se você desobedece à Bíblia ou à palavra de Deus, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da palavra, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a palavra escrita e a circuncisão, é transgressor da palavra. O que esse texto está dizendo? Bom, primeiro, circuncisão, na verdade, era um pacto, uma aliança que o povo fazia. Então, você que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós fazemos um pacto com Deus, né? Então, é a mesma coisa, é um pacto que nós fazemos com Deus. Então, a circuncisão é isso, né? E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que a sua aliança com Deus, ela tem valor se você obedecer a palavra. Se você não obedecer a palavra, a sua desobediência anula a sua aliança com Deus. A sua aliança com Deus se torna nula. Por causa do quê? Por causa do próprio comportamento que nós adotamos. Então, a nossa filiação a Deus está muito ligada ao nosso comportamento, à nossa prática de vida, ao nosso testemunho diante da palavra de Deus, em face das pessoas que andam ao nosso redor, sejam elas cristãs ou não cristãs, né? Então, como é o nosso comportamento? E aqui o apóstolo Paulo fala, o comportamento nosso, muitas vezes, é suplantado, o comportamento do cristão é suplantado ou é menor do que o comportamento daquele que se diz não cristão. Porque muitas vezes o cristão está sendo tão desobediente à palavra, tão desorientado com relação à palavra, que o cristão ou não cristão está sendo mais cristão do que o cristão, mais aproximado da palavra do que o próprio cristão que se diz ser o Senhor ou ter a palavra no seu coração. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a prática de vida, com aquilo que nós estamos fazendo, não aquilo que nós fazemos quando estamos na igreja, que às vezes até na igreja pessoas fazem aquilo que não devem, mas quando a gente sai da igreja, quando sai do templo, como é que está o meu comportamento, como é que está a minha prática de vida, como eu trato meus filhos, como eu trato a minha esposa, como eu trato meu marido, como eu estou gerenciando os meus negócios, qual é a minha, o meu comportamento diante de situações adversas. Então essas coisas todas têm um sentido, nós temos que verificar que tudo isso que nós fazemos tem que estar pautado dentro da palavra de Deus, porque senão nós estamos nos distanciando da verdade. Muito bem. E, por fim, versos 28 e 29 diz assim: não é judeu o que é apenas exterior, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é o que é interiormente, e circuncisão é o que opera no coração pelo Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que cristão não é aquele que se declara cristão.
Cristão não é aquele que anda com a Bíblia para lá e para cá, o que é importante, né? Cristão, na verdade, é aquele que tem uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus que não é só, né, no seu exterior. O judeu tinha lá a circuncisão, que era exterior. Né? Por isso que Paulo está falando aqui, não é apenas exterior, uma marca no corpo. Não, é uma marca dentro, no coração. É aquele que foi tocado pelo Espírito de Deus. É aquele que foi mudado. É aquele que foi verdadeiramente transformado. Cristão é realmente aquele que tem uma vida nova. E essa vida nova, ele vive diante da palavra, que é a nossa bússola para o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos entender aquilo que Deus está pedindo de cada um de nós. Então, hoje nós vamos estar parando por aqui, mas o que nós precisamos entender é que esse texto nos confronta quanto àquilo que dizemos ser e aquilo que verdadeiramente somos. Nós às vezes dizemos ser uma coisa, mas nós somos verdadeiramente aquilo que nós estamos dizendo. Nós declaramos que somos filhos de Deus, somos cristãos, mas o nosso comportamento, a nossa prática de vida confirmam isto? Né? O quanto eu estou buscando para entender a vontade de Deus. Né? Porque é por meio da vontade de Deus que eu tenho prática de vida, e essas práticas vão trazer benefício a outros. E isso eu só posso fazer voltando lá no primeiro capítulo, pela fé. É pela fé, eu busco, encontro e vivo a vontade de Deus por meio da minha fé. O texto nos chama a uma reflexão em como tenho vivido a minha vida. Deus realmente tem sido glorificado com o meu viver dia a dia? Eu vivo aquilo que eu mesmo prego? Eu vivo aquilo que eu mesmo transmito a outros? Que Deus, meu querido, te abençoe e que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias, glorificando a Deus como o Senhor da tua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra nos traz confronto em como nós estamos vivendo. O teu povo no passado muitas vezes falhou e por vezes teve que ser levado à escravidão para voltar ao seu juízo. E muitas vezes, ó Pai, nós, teu povo, no dia de hoje, temos passado por tantas circunstâncias, por tantas adversidades, para ver se a gente consegue também voltar à nossa razão. Mas muitas vezes, ao invés de voltar à razão, muitos têm ido ainda para mais longe do Senhor. Então, Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude e nos faça a sermos verdadeiramente homens e mulheres de fé, vivendo em fé, com uma prática de vida que não é uma prática para trazer uma estrelinha aqui ou um agradecimento ali. Não, é uma prática de vida para te glorificar, para te exaltar, reconhecendo que realmente somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, a nossa existência não tem sentido, porque é o Senhor quem faz nova todas as coisas, o Senhor que renova cada dia a nossa vida, o Senhor renova o tempo, o Senhor renova até o ar que respiramos todos os dias, em todo o tempo. Porque se não fosse isso, nem vivos nós estaríamos. Então, Senhor, dá-nos o teu entendimento e nos ajude a sermos verdadeiramente sal da terra e luz desse mundo, para te glorificar, te exaltar em todo o tempo, a despeito das circunstâncias que estamos vivendo.
Eu peço essas bênçãos ao Senhor e abençoe esse meu irmão, minha irmã, que tem passado por lutas, por batalhas e que também tem enfrentado, Pai, por vezes, situações que balançam a sua fé e que testam a sua fidelidade. Que o Senhor, ó Deus, o capacite a perseverar em fé e encontrar as vitórias que o Senhor tem preparado para ele e para ela. Eu peço essas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.